assistir Highlander 2, A Ressurreição. Lembrando, a crítica do primeiro Highlander já está aqui no canal. Vou deixar na descrição e nos cards, caso você queira conferir essa obra dos anos 80, para falar o mínimo. E agora vamos lá, Highlander 2. A última vez que eu assisti esse filme, tanto é que eu falei que eu assisti, mas na verdade eu reassisti, mas não vamos considerar porque a última vez que eu vi eu não lembrava de quase nada dele. Então eu assisti pela primeira vez agora, de fato anotando e prestando atenção nas coisas. Porém, eu já tinha um conhecimento prévio de tanto que já está difundido em todos os locais falando que Highlander 2 é muito ruim. Não necessariamente é ruim comparado com o primeiro, mas existem coisas interessantes. A gente tem que levar em consideração algumas coisas antes de simplesmente ir falando mal do filme. Temos que analisar. Sim, ele é muito pior do que o primeiro. Em alguns aspectos. Em outros, ele consegue ser muito interessante. Vamos lá para a sinopse. Conan MacLeod agora já é um senhor de idade, ele já é um mortal novamente, ele já fez tudo que podia pela humanidade e agora ele está vivendo no longínquo ano de 2024, porque aparentemente a camada de ozônio desapareceu do planeta Terra e o Conan, como ele tem um grande conhecimento vasto que ele adquiriu no fim do primeiro filme, ele consegue fazer uma camada de proteção para proteger a Terra. Agora eu te pergunto, tem alguma coisa a ver isso com o primeiro filme? Nada. Mas tem mais, porque não é só essa maluquice toda, tem mais coisa, que é o seguinte: existe um general chamado General Katana que quer acabar com a vida do Conan, porque na verdade o Conan ele vive em uma era remota do planeta Terra, pelo menos isso que deu pra entender. Eles não são alienígenas como viram falando em alguns locais, eles vivem numa era remota do planeta Terra e eles são mandados para o futuro, porque na verdade o General Katana é um grande vilão que quer dominar a Terra do passado, então eles saem do passado e mandam o Highlander e o Ramirez para o futuro para eles serem castigados, porque só pode haver um. Não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, mas a gente segue o filme. Aí sim, se você compara esse com o primeiro, já não tem mais lógica nenhuma, porque o primeiro era como se fosse uma magia, um negócio místico e tal. Esse aqui, querendo ou não, continua sendo um pouco de magia, mas mesmo assim tem essa maluquice de viagem no tempo e de seres malucos. Falando em seres malucos, nós temos dois Minions chatíssimos nesse filme, são quase que insuportáveis. Esses dois Minions que aparecem e ficam correndo atrás do MacLeod pelo menos 40 minutos do filme são chatíssimos e quase que esses que me fizeram sair fora do filme. Mas eu falei, não, eu vou fazer, eu fiz do primeiro, eu vou fazer do segundo lá pro canal. E aí nós temos uma questão muito interessante: eles desconsideram tudo o que aconteceu praticamente do filme anterior, o que é uma pena, porque o filme anterior ele tem uma ideia muito interessante, ele tem uma perda muito grande do Ramirez, e agora o que acontece? Todo aquele sacrifício dos personagens do filme anterior é descartado. Isso é uma pena. O Ramirez volta porque sim, porque o MacLeod pega uma hora em desespero e fala Ramirez, Ramirez. Aí o que acontece? O Ramirez volta, e volta de um jeito muito bizarro. Ele volta, é claro, lá na Inglaterra, e o MacLeod está nos Estados Unidos. Então ele tem que meio que explorar esse mundo novo, porque afinal de contas ele não está mais no planeta Terra há 500 anos. E nós temos alguma coisa, só que é uma coisa muito ruim e muito chata. Vamos lá, o elenco, quem volta como MacLeod é o Christopher Lambert, que tá melhor do que no primeiro filme, se for parar pra ver, porque aparentemente eu acho que agora ele entendeu um pouco mais o personagem, ele não tá aquele jeito que nem eu falei no primeiro vídeo, que ele tá meio um psicopata, um cara meio esquisito, dando aquela risadinha esquisita de Christopher Lambert. Não, ele tá muito melhor. Quem volta também, o que eu achei um absurdo, é o Sean Connery como Ramirez, que agora, se no primeiro filme tava muito claro que ele tava fazendo isso só para pagar boleto, nesse aqui tá mais claro do que nunca,
porque o personagem dele não entende algumas coisas óbvias, afinal de contas, ele não existe há 500 anos na Terra, mas só que ele não sabe, por exemplo, o que é um veículo, o que é um carro. Ele pergunta o que aconteceu com as charretes, isso deixa bem claro. Ele também não sabe o que é um avião, mas ele sabe o que é um terno. Eu sei que ternos são velhos, mas não sei se a esse ponto. Em uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, o terno apareceu acho que 200 anos depois que ele já tinha saído da Terra, então não faz muito sentido. Ele sai pra voar, ele é um Sean Connery, sabe, ele já tá largado desse filme. Eles tentam criar um lore, um plano de fundo envolvendo o General Katana. Eu vou entrar em detalhes ainda do General Katana, calma. Mas eles tentam envolver um plano de fundo dessa Terra do passado, que na verdade pode ser outro planeta, outra dimensão, seja lá o que for. Talvez seja mais explorado nos próximos filmes. Mas o que me pareceu mesmo foi um filme feito para televisão, pelo menos nessa parte dessa Terra alternativa, vamos falar assim. Agora, ele é um filme de ficção até que minimamente competente, porque tem essa questão da camada de ozônio. Como ele se passa no futuro de 2024, ele tenta criar essa ligação com o fato de ter de ser uma coisa mais no ar, de ser uma coisa mais decadente. Me lembrou muito Blade Runner, me lembrou muito também Robocop, o primeiro Robocop. Dá pra ver que tem algumas inspirações interessantes, dá pra ver que tem algo, sabe, dá pra ver que tinha alguma história que eles queriam contar ali. Só que é a mesma coisa que eu falei do vídeo do Rambo 5. Sabe quando você tem uma ideia interessante, mas só que você não sabe como vender ela pro estúdio? Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Aparentemente tinha-se uma ideia interessante, talvez para um filme pra TV ou alguma coisa do gênero, e eles quiseram colocar isso no Highlander, porque não faz sentido nenhum com o resto do primeiro filme, por exemplo, não tem nada a ver. Agora, vamos à questão muito interessante que eu deixei até frisado aqui para falar do vilão. Vilão que é qualquer coisa, ele tá, sabe, emulando muitas coisas do vilão anterior, e o vilão anterior ele já era caricato, que eu tinha falado pra vocês. Esse aqui é extremamente caricato, e o pior de tudo, eles tentam emular as mesmas coisas do vilão anterior. Só que tem um problema, o vilão anterior, ele passou esse tempo na Terra, então ele sabe como, por exemplo, dirigir um carro. Então faz sentido ter aquela cena dele com a moça no carro e ele correndo loucamente de carro. Isso faz sentido porque ele está na Terra todo esse tempo. O General Katana, que esse nome é bizarríssimo, mas vamos deixar assim, ele está na Terra o quê? 10 minutos e ele já resolve pegar o trem e sair rodando, o trem mais rápido da história da humanidade, porque consegue chegar a quase 1000 km por hora ou 1000 milhas por hora, porque eu não sei qual que era a metragem daquele negócio. Mas aquilo, o roteiro poderia ser tão mais bem lapidado, porque tinha coisas sim. Um dos exemplos muito claros é o seguinte: tem aquela corporação que está tomando conta do domo da Terra, que poderia ser muito mais bem explorada. Tinha potencial para ser um filme de ficção muito interessante. Não sei se tão interessante quanto Blade Runner e Robocop, como eu já havia falado, mas mesmo assim, muito interessante. Você assistiu Highlander 2? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.